Acabamos de falar sobre a crise que a França vivia, e aí o rei Luís XVI, que era um rei absolutista, né, aquele poder todo concentrado na mão dele, ele teve a brilhante ideia, né, para não dizer o contrário, de aumentar os impostos na França. Né? Só tinha um problema, né? O povo não tinha mais dinheiro para comprar comida, da onde que o povo ia tirar dinheiro para pagar mais impostos? Ele não se importou com isso. Só que para poder aumentar os impostos, ele precisava da autorização do parlamento francês. Né? Esse parlamento francês era chamado de Estados Gerais. Né? Então, como é que funcionava esse parlamento, os Estados Gerais? Cada estamento, né, Bruno, eram 3 estamentos na sociedade estamental. Era o clero, a nobreza e o terceiro estado. Cada estamento iria eleger seus deputados. Então, o clero ia eleger deputados do clero, a nobreza ia eleger deputados da nobreza e o terceiro estado, né, eleger deputados do terceiro estado. Isso era proporcional à quantidade, né, de população em cada um dos 3 estamentos. Acontece que o clero era muito pouca gente, né, era o pessoal da igreja, né, eram os membros da igreja. A nobreza também eram poucas pessoas, né, eram poucas famílias ali que formavam a nobreza, e a grande maioria, mais de 90% da população, pertenciam ao terceiro estado, né, ou eram camponeses, ou eram burgueses, e essas pessoas então eram a maioria. Por isso, né, você tinha lá um pouquinho de deputados do clero, um pouquinho de deputados da nobreza e um monte de deputado do terceiro estado. E eram esses deputados reunidos nos Estados Gerais, né, que iriam aprovar ou não o aumento de impostos que o rei Luís XVI queria. Qual era o problema? O problema é que o voto nos Estados Gerais não era por cabeça, ou seja, não era por deputado. O voto era por estamento. Então, não importa quantos deputados o clero tinha, ele teria um voto. Né? Não importa quantos deputados a nobreza tinha, a nobreza também tinha um voto. E também não importa quantos deputados o terceiro estado tinha, né? Ele só teria um voto. E aí, o que acontece? Clero e nobreza eram estamentos privilegiados. Eles não pagavam impostos, só o terceiro estado pagava. E aí, o clero e a nobreza, eles estavam dispostos a aprovar, né, o aumento de impostos. Só o terceiro estado iria votar contra. Então você teria a situação de seriam 2 votos contra 1. Né? O terceiro estado iria perder, porque o terceiro estado não queria também pagar mais impostos. Né? Por isso os deputados do terceiro estado fizeram uma proposta para o rei. Antes dos Estados Gerais realmente começarem a funcionar, os deputados do terceiro estado foram para o rei e falaram: "Ô meu rei, né, a gente pode mudar o tipo de votação, né? Ao invés da votação ser por estamento, cada um com um voto, por que a gente não faz o voto por deputado? Né? Cada deputado um voto, né? Ou seja, o voto por cabeça. Porque aí o terceiro estado ia ter vantagem. Né? Eles tinham muito mais deputados do que o clero e a nobreza juntos. Né? E aí eles iam conseguir impedir lá a aprovação dos impostos. Né? Aí o rei perguntou para o clero: "Clero, você aceita isso?" O clero disse que não. "Nobreza, você aceita?" Também não. Né? E aí foi 2 votos contra 1 e o terceiro estado perdeu, né? Perdeu essa situação aí de mudar o voto. Quando isso acontece, os deputados do terceiro estado, eles se revoltam, porque eles já perceberam que aquilo é uma armação, né? Ou seja, aquela votação ali não era para valer, né? Eles iam ter que arcar com aumento de impostos. E aí os deputados do terceiro estado resolvem sair da sala onde acontecia o encontro dos Estados Gerais. Né? E os deputados estavam todos no mesmo lugar, dentro do Palácio de Versalhes, na França. Né? E eles, então, os deputados do terceiro estado abandonam essa sala, né? Todo mundo se levanta e vai embora, né? E dá as costas para o rei. O pessoal vai embora lá e não quer nem saber do rei. E aí começa, então, toda a confusão que vai dar origem à Revolução.